Tica, eu quero começar falando sobre um pouquinho dessa turnê inédita, né, que vai passar por 6 cidades, já passou por uma, então vai passar por mais 5 cidades do Brasil. O primeiro show da turnê acústica já aconteceu em São Paulo, a data em Curitiba está se aproximando. Qual que foi a experiência dessa primeira apresentação em São Paulo e qual que é a expectativa para o show de Curitiba que acontece nessa sexta? Então, Bárbara, a gente está super feliz de poder apresentar em Curitiba, no Teatro Guaíra, né, no dia 22, agora sexta-feira, essa turnê de 20 anos do Detonautas Acústico. Em São Paulo a gente teve uma experiência muito bacana, com a casa lotada, ingressos esgotados, um público muito grande, assim, de fãs do Detonautas, de pessoas que conheciam a banda, conheciam todo o repertório. Foi um repertório que a gente apresentou com 24 músicas em São Paulo. E aí, quando acabou o show, a gente ficou conversando e tentando entender como é que tinha sido toda essa sensação que a gente viveu ali. E a gente entendeu que para Curitiba a gente poderia, inclusive, incluir algumas canções, né? Então, estamos preparando para Curitiba um repertório diferente, um pouquinho de São Paulo, tanto no formato quanto no conteúdo. Eu acho que vai ser uma experiência bacana também, até para a gente poder entender um pouco melhor essa turnê. E a gente está super ansioso para poder pisar no palco do Guaíra, que é um teatro tão importante, né? E por que vocês escolheram fazer uma turnê acústica? Bom, a nossa opção pelo acústico foi porque em 2009 o Detonautas lançou um álbum acústico e esse álbum não foi para a estrada. Então, por conta de questões da época, a gente optou por esperar, aguardar. Acabou que a turnê não aconteceu, ficou o álbum registro ficou no YouTube, nas plataformas digitais, né, nos streamings. Ele frutificou de uma maneira bem surpreendente, assim, os vídeos desse acústico eles têm milhões de visualizações, tem vídeo com 90 milhões, 80 milhões. Então, nitidamente, é um interesse que as pessoas têm por esse formato, por essa forma que o Detonautas tem de apresentar as canções. E quando a gente foi celebrar os 20 anos da banda e a gente pensou em qual formato seria mais indicado, a gente entendeu que o acústico seria esse formato. Aí a gente resolveu fazer uma pré-produção, rever todo o repertório, entender o que a gente podia encaixar, o que a gente podia aproveitar do repertório de 2009. E foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer um trabalho bem bonito e agora a gente vai poder levar para a estrada tanto o conteúdo de 2009, juntando com o conteúdo de 2023. Então as pessoas vão ver um show que obviamente é maior ainda e mais interessante do que aquele que a gente promoveu em 2009. Que esse álbum ele faz uma mescla, né, de vários momentos do Detonautas ao longo dos anos. Ele tem também umas novidades, né? Eu queria saber um pouquinho como que foi a composição de Aposta. Em 2020 eu comecei a compor, porque a gente tinha previsto para lançar o álbum acústico em 2020. Tivemos o problema todo da pandemia, ficou insustentável para qualquer pessoa fazer qualquer movimento naquela época, a gente aguardou, e o Aposta foi composto naquele momento, né, de 2020 ali. É uma música bastante existencial, uma música eu diria que foi uma forma de eu recapitular capítulos da minha vida, entender o que tinha acontecido, posturas que eu adotei, estratégias mentais que eu, enfim, usava e que de repente não funcionavam mais para mim. E ela fala isso na letra, né? Me afastar de tudo aquilo que não me faz bem, ou então me aproximar das pessoas, da minha família, dos meus amigos, da minha música, da banda e tudo. Então ela é uma música que trata desse assunto, é uma aposta, né? Como ela mesmo diz, no amor, né? Eu tô na contramão do mundo, enquanto as pessoas estão apostando na violência, estão apostando nos conflitos, enfim, a gente está apostando na contramão em algo que a gente acredita ser muito importante, que é o amor fraterno, né? O amor revolucionário, que a gente sempre fala nos shows. É que quando a gente fala ali, né, 20 anos, na formação 97, então ali além dos álbuns, da parte do trabalho mesmo, tem a vida pessoal de cada um que vai mudando, né? Cada um vai crescendo e não é só a banda, o público em geral também cresce junto. Como que é para você, para o Detonautas, perceber e acompanhar mesmo esse crescimento do público? Pra gente é muito positivo e produtivo, porque a gente percebe que as nossas músicas também passaram a fazer sentido de uma forma diferente para algumas pessoas. Então é a interpretação individual com as experiências que cada um teve ao longo desse período todo de 2000, digamos assim, que foi o primeiro lançamento ali do Detonautas até agora. Então existe uma reaproximação de muita gente que foi viver outros estilos, foi viver outras etapas da vida. E eu acho que esse é o grande tesouro que nós temos, né? Que é o legado, que é o que a gente construiu, né? E eu acho que as nossas músicas, elas contam histórias de vida. E quando você vai amadurecendo, você vai se conectando mais com de repente uma que não fazia sentido para você naquele momento passa a fazer sentido, uma que talvez você gostasse mais, de repente deixa de ser a sua preferida, mas ainda tá ali, sabe? Fazendo lembranças de momentos que você viveu ao som dessas canções. Então eu acho que
dentro dessa história toda que a gente está vivendo, a gente chegou numa posição que dá para a gente a liberdade de poder usufruir da nossa maior riqueza, que é o nosso repertório amplo. Quando